Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Nelson, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa, seja bem-vindo ao canal. E hoje começaremos um quadro novo, um quadro em que nós responderemos questões de concurso. Essa questão foi tirada da prova de bibliotecário, para bibliotecário, da Uncisal, e a banca é a Coppev e UFAL. O que pede a questão? Na fala da personagem Mafalda, no último quadrinho, o termo assim exerce a função de, a função sintática. Veremos aqui, ó. Será que o mundo está assim porque está cheio de miguelitos? Muito bem. O termo assim, pessoal, é um advérbio. Então, nós veremos a função sintática. Aposto não é aposto, porque aposto é como se eu estivesse me referindo ou explicando alguma coisa. Estaria entre vírgulas, tá? E não é a questão aqui, tá bom? Segundo, é objeto direto? Não é objeto direto, porque o assim não está completando a informação do verbo. Você pode assistir a aula que está aparecendo aqui no card acima sobre transitividade verbal. E o assim não está fazendo ou não está completando a informação do verbo. Adjunto adverbial? Não é adjunto adverbial. Mesmo ele sendo um advérbio, ele não está desempenhando a função de adjunto adverbial. Os adjuntos adverbiais, eles têm a função de acrescentar uma informação do verbo e não é o assunto em questão aqui. Agora, adjunto adnominal, ele está se referindo ao nome? Não está se referindo ao nome, por quê? Porque ele está após um verbo. Então, ele não está se referindo a um nome. Predicativo do sujeito, ele está dando a característica do sujeito? Primeiro, você precisa saber quem é o sujeito. O mundo, tá? O mundo é o sujeito. Qual é a característica do mundo? Como o mundo está? Uma forma de você saber o que é predicativo do sujeito, você pode perguntar o seguinte: o que o sujeito é ou como o sujeito está? E como o mundo está? Está assim. Então, assim dá a característica do mundo. Um advérbio pode desempenhar a função de característica? Pode. O mundo está assim. Assim como? Assim. Então, assim é predicativo do sujeito, dá a característica do sujeito. Beleza? Vamos ver se está certo? Muito bem. Então, assim é a característica do sujeito. Como o mundo está assim. Tá bom? Vamos para a segunda questão. Essa questão também foi aplicada em 2015 para monitor de creche lá na Paraíba, da Prefeitura de Catolé do Rocha, e a banca é a CPCom. E aqui diz o seguinte: em relação aos usos sintáticos dos adjetivos, assinale a alternativa correta. E aqui foi retirado alguns trechos do quadrinho e a gente pode analisar. Ó. Na segunda parte da tirinha, na sentença arrumei outro namorado imprestável, safado, a parte assinalada funciona sintaticamente como predicativo do sujeito? Não. Por quê? Predicativo do sujeito daria a característica do sujeito. Quem é o sujeito? Quem arrumou outro namorado? Eu. De acordo com essa oração, o imprestável e safado não é o sujeito. Tá? Não é o sujeito. Então, essa alternativa aqui, ó, está errada. Não é. Por quê, professor? Porque imprestável e safado não fala do sujeito eu, mas sim do namorado, do complemento objeto. Então, não é. Tá? Então, vamos eliminar essa questão. Vamos lá. Letra B. Na primeira parte da tirinha, na sentença, ele está aqui largado, a parte assinalada funciona sintaticamente como predicativo do objeto? Não, porque quem está largado? Ele. Então, aqui eu tenho predicativo do sujeito, porque é a característica do sujeito. Como ele está? Largado. Então, aqui eu tenho predicativo do sujeito. Não é a letra B. Não é a letra B. Porque a letra B dizendo, olha, largado é predicativo do objeto. Mas não é, largado é do sujeito. Vamos eliminar aqui.
Na primeira parte da tirinha, na sentença, precisava ver como é preguiçoso e guloso. A parte assinalada funciona como sujeito? Não, não é essa a questão. Não é como sujeito, tá? Aqui o sujeito ele é indeterminado, tá? Sujeito indeterminado, não é a letra C. Na primeira parte da tirinha, na sentença, ele está aqui largado. Largado é a parte assinalada, funciona como predicativo do sujeito. Sim, quando eu falo predicativo do sujeito, pessoal, é a mesma coisa que característica do sujeito. Então, largado fala do sujeito, o ele? Sim. Qual é a característica do ele? Largado. Por enquanto, esta é a alternativa correta. Vamos ver aqui. Na segunda parte da tirinha, a sentença arrumei outro namorado imprestável e safado. A parte assinalada funciona sintaticamente como núcleo do sujeito? A gente acabou de ver lá na letra A que não, o sujeito é o eu, sujeito oculto, desinencial, subtendido, elíptico. Então, eliminamos aqui a letra E. Então, a alternativa é a letra D. Por quê? Porque largado indica característica do meu sujeito. Vamos ver se está correto? Muito bem. Ok? Entendeu por quê? Predicativo do sujeito, porque largado dá característica do sujeito. Diferente da letra A, galera. Olha aqui, ó. Arrumei outro namorado imprestável e safado. Imprestável e safado fala de quem? Do namorado. Então, imprestável e safado aqui é predicativo do objeto. Por quê? Porque dá a característica do meu complemento objeto direto. Aqui, ó. Outro namorado. Namorado é o complemento objeto direto. Arrumei quem? Outro namorado. Qual é a característica do meu outro namorado? Imprestável e safado. Beleza? Entendeu? Vamos para a terceira questão, pessoal. Nessa terceira questão, foi tirada da prova no CP, eu acho que é assim, aplicada em 2016 na Prefeitura de Teresina, Piauí, para professor de português. Diz o seguinte, o governo era uma associação delinquente. A função sintática da expressão em destaque é simples. Quem é o sujeito? O governo. Beleza? O sujeito faz alguma coisa? O que o sujeito fez? Não tenho resposta. Então, não pode ser objeto direto e nem objeto indireto. Por quê? Esses dois elementos que eu tirei aqui, só podem ter no predicado verbal, onde que o sujeito pratica uma ação. Tá? Muito bem. Uma outra forma de identificar a característica do sujeito é perguntar o seguinte: o que o sujeito é? Se eu tiver resposta, eu tenho um predicado nominal, onde eu tenho a característica do sujeito. O que o sujeito é? Ou era uma associação de delinquentes. Então, aqui eu tenho característica do meu sujeito, pessoal. Característica do meu sujeito. E quando eu tenho característica do sujeito no predicado, eu chamo de predicativo do sujeito. Vamos ver se está certo? Muito bem. Entendeu por quê? Porque eu tenho aqui nesse predicado a característica do meu sujeito. Por fim, a última questão para a gente analisar. Essa questão é de 2017, da banca Quadrix, para auxiliar administrativo da CRB 6ª Região. Muito bem. O texto é o seguinte, a questão. Apesar do problema apontado na questão anterior, em tornar visível os invisíveis, pode-se afirmar que o termo visível sintaticamente exerce a função de... Beleza. Primeiro você precisa saber quem é o sujeito. Sujeito, eu posso dizer visível tornar os invisíveis? Não. Então, visível não é o sujeito. Aqui eu tenho o verbo na forma infinitiva, então eu estou indeterminando o sujeito, tá? Então, na forma impessoal não é sujeito, tá bom? Não é adjunto adnominal, porque não está completando a informação de um nome, tá bom? Beleza, agora, visíveis, está falando do sujeito? A gente falou que não é predicativo do sujeito, porque não são os invisíveis que se tornam visíveis. No sentido, aqui nós temos somente o predicado, tá? Só temos o predicado. Professor, por que está inverso?
invertido ali, para evitar a cacofonia, porque ficaria estranho, ó, tornar os invisíveis visíveis. Então, a língua portuguesa, para evitar esse chiado todo, o que a gente faz? A gente pode inverter a característica, colocar primeiro, tornar visível os invisíveis. Então, aqui, os invisíveis, tornar quem? Os invisíveis. Complemento o objeto direto. Os invisíveis está completando a informação do verbo tornar. Tornar quem? Os invisíveis. Complemento o objeto direto. Então, não é a letra C. Qual é a característica desse complemento objeto direto? Visível. Então, visível dá a característica desse complemento aqui. Então, nós temos predicativo do sujeito. Bom? Espero ter ajudado você a entender o que é predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Não se esqueça de se inscrever nesse canal para você estar por dentro do que a gente vai estudar na língua portuguesa. Pode me seguir, me siga lá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, para a gente bater um papo. Compartilhe esse vídeo com seus colegas para eles estudarem junto com você. Valeu, falou, tchau!